como fazer o desmame do corticoide em relação à velocidade. Aí tem as dosinhas. Pessoal, deixando claro que esse esquema que eu vou passar agora, ele leva em consideração que o paciente já pode interromper a terapia por corticoide porque a doença dele permite isso. Porque, por exemplo, se o paciente está usando corticoide por um lúpus, ele pode ter uma velocidade de desmame diferente relacionado ao lúpus, tá certo? Isso. Mas pensando na adrenal, a recomendação do guideline é a seguinte. Primeiro, se o paciente está utilizando dexametasona, betametasona, um corticoide potência maior, efeito mais longo, você vai mudar para prednisona ou hidrocortisona, de preferência prednisona, que fica mais fácil o desmame, porque são corticoides com tempo de ação mais curta. Tá. E aí o esquema ele é baseado na dose de prednisona ou equivalente à prednisona que o paciente está usando. Isso. Então, maior que 40 mg dia de prednisona, vai reduzir 5 a 10 mg por semana, certo? Uhum. Se está usando 20 a 40 mg dia, vai reduzir ali 5 mg por semana. 10 a 20 mg dia, ele sugere reduzir 2,5 a 5 mg a cada 1 a 4 semanas. É lento, viu? Ave Maria. É muito devagar. Se está com 5 a 10 mg dia, ele recomenda reduzir 1 mg a cada 1 a 4 semanas. Uhum. E aí quando chega em 5 mg dia, se o paciente não tem manifestações de insuficiência adrenal ou se você realizou o teste laboratorial, que a gente vai explicar já já qual é, e ele mostra que ele não tem insuficiência adrenal, aí você pode continuar essa redução com 1 mg a cada 4 semanas até suspensão. É só lembrar aí, é como se você tivesse aqui, vamos simplificar um pouquinho, né? Quando você chegar em 5, você está teoricamente na dose fisiológica. Aquele corticoide que você está dando não tem mais nenhuma função anti-inflamatória, sei lá o que você está usando. Então, quando você está na dose de 5, você só está tratando insuficiência adrenal. Perfeito. Aí é a hora onde você pode testar alguma coisa. Quando você está em doses maiores, em geral, assim, na minha prática pessoal, a gente não faz esse desmame tão lentamente como é sugerido, tá, pessoal? Quando ele coloca aí 1 a 4 semanas, geralmente faço semanal. Isso. 1 a 4 semanas eu faço semanal. Isso, aí você pode diminuir 5 miligramas por semana, se já está na fase que você está autorizado a fazer desmame. Até porque se você está autorizado a fazer desmame é porque aquela doença de base já foi controlada ou você já entrou com outra medicação poupadora de corticoide, né? Então, assim, não faz tanto receio. E na hora que você estiver diminuindo a dose, se você tiver alguma evidência de recrudescência da doença, né, se voltou à atividade, aí você volta para a dose anterior, obviamente, e aí a gente tem que conversar com um especialista daquela doença de base que indicou o corticoide, né, que geralmente não é o endócrino, né? Perfeito. E aí, Luciano, um ponto interessante que ele também traz é assim, ao longo desse desmame, porque a nossa preocupação com insuficiência adrenal, enquanto o paciente estiver usando uma dose fisiológica ou acima da fisiológica, não vai ter insuficiência não adrenal. vai ter insuficiência adrenal. Isso. E aí existe uma outra entidade que é a chamada síndrome da retirada do corticoide. Essa é uma frequente. Que é aquele paciente que está usando lá 80 mg dia de pred. Isso. Você reduziu para 40. Ele vai que é muito acima ainda da dose fisiológica. Isso. Mas ele relata uma aftenia, uma dor muscular, náuseas, né? Então, a gente vai pensar nessa síndrome quando o paciente tem sintomas, ele não tem alterações eletrolíticas ou metabólicas de insuficiência adrenal, mas ele está usando uma dose acima da dose fisiológica. E está simulando o sintoma. Exato. Simulando, entre aspas, né? Ele está apresentando sintoma que não seria justificável. Parece para ser. aquela dose, né? E aí ele relata que se isso acontecer, e olha, isso acontece muito, né? Pode ser necessário você voltar a aumentar um pouquinho e aí seguir esse passo de tartaruga que eles recomendam, né? Desmame mais lento. Isso é o famoso gerando na alta, como a gente diz, né? O paciente a gente vê às vezes isso com diabético, né? Se o paciente está ali com a glicose completamente descompensada, 200 de glicose o tempo todo, quando chega a 150 faz sintoma de hipoglicemia, né? Sim. Quem nunca, né, viu um paciente desse jeito? Não é hipoglicemia, mas é como se você tivesse, de alguma forma, mudado um set point ali endógeno, né? Então, às vezes, quando você está fazendo desmame, pode acontecer essa questão e, assim, a gente, de certa forma, deve respeitar o paciente, que às vezes essa insistência em você fazer um desmame muito rápido, você acaba perdendo o segmento, o paciente vai embora, desaparece e você acaba mantendo ele com dose alta de corticoide indevidamente, né? Maravilha.